Bem, pessoal, como é que vamos? Como é que vai a nossa química? Hoje nós temos mais uma aula de química orgânica extraordinariamente importante. Nossa aula será isomeria plana. Para entender o que é isomeria plana, claro que você precisa antes saber o que é isomeria. Eu te asseguro uma coisa, ela é a responsável pelo imenso gigantismo da química orgânica. A química orgânica, você sabe, tem um número de compostos extraordinariamente grande. Repare um erro muito comum. As pessoas pensam assim, uma fórmula, uma substância. Ou seja, a ideia comum é que cada substância tem uma única fórmula e pronto, acabou. E as coisas não são bem assim. Vamos ver em uma enquete o que as pessoas sabem a respeito disso. Você pode me dizer se essa fórmula aqui ela é só da água? É, só da água. Só da água. E essa fórmula aqui? É da glicose. Ela é só da glicose? É, com esses números é. Você pode me dizer se essa fórmula é só da água? É. É? Aham. Tem certeza? É. E a da glicose? É. Tá correta essa fórmula? Tá. Ela é só da glicose? É. 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 Eu acho que é da água. Tá. Mas ela teria alguma outra fórmula? Ou algum outro isômero? Acho que não. E essa aqui da glicose? O que tem? Ela teria alguma outra fórmula, algum outro significado? Acho que não. Essa fórmula aqui é só da água? É, da água. Pode crer. Tá. E a da glicose? Da glicose? Você pode me dizer se é só essa? Acho que é isso, cara. Deve ser, né? Você tá falando. Ela teria algum isômero? Tem vários. 2 isômeros. Você viu que aconteceu exatamente o que nós esperávamos. Todo mundo acha que H2O é só água, C6H12O6 é só glicose. E nós sabemos, a coisa não é bem assim. Para C6H12O6, existe pelo menos mais uma substância importantíssima, que é a frutose. Ou seja, caímos na seguinte situação. C6H12O6 corresponde a duas fórmulas, a glicose e a frutose. Isto, no fundo, é que é isomeria plana. Vamos conceituar bem, então, isomeria é quando você tem duas ou mais substâncias diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. São denominadas isômeros. Repare só, um exemplo clássico. C2H6O pode ser o álcool, o etanol, o álcool que nós conhecemos e usamos em casa. Mas, repare, C2H6O também pode ser um éter, que absolutamente nada tem a ver com o éter que você ocasionalmente conhece. Observe, CH3O, CH3. Isso é a estrutura de um éter e não é o éter que você conhece. As duas substâncias, então, o álcool que você conhece e esse éter que você positivamente não conhece, são isômeros. Vamos ver agora a divisão da isomeria. A isomeria se divide em isomeria plana e isomeria espacial. Na isomeria plana ocorre o seguinte: as diferenças entre os compostos são facilmente perceptíveis na fórmula plana, enquanto que na isomeria espacial é necessário que você veja uma fórmula mais completa, uma fórmula mais complexa, uma fórmula espacial. Do contrário, você não conseguirá perceber a diferença. Naturalmente, então, você viu que a isomeria plana é mais simples. Em compensação, tem muito mais casos. Vamos então ver a divisão da isomeria plana agora. Repare só, pode ser isomeria de posição, pode ser isomeria de cadeia, pode ser isomeria de compensação ou metameria, e temos ainda a isomeria de função ou funcional, no fundo é o mesmo nome, e finalmente a tautomeria. Vamos estudar então, caso a caso, cada item do que nós vimos, iniciando pela isomeria de posição. Para que você tenha isômeros de posição, eles têm que pertencer, primeiro que tudo, à mesma função. Repare, se não pertencessem à mesma função, seriam isômeros de função. Afinal de contas, note o seguinte, o D do isomeria de posição ou isomeria de função diz qual é a diferença entre os isômeros.
isômeros não são compostos diferentes, então a diferença é dada no próprio nome, ou seja, tem que ter também a mesma cadeia. Claro, senão seria isomeria de cadeia, pelo menos a mesma cadeia principal. Tem que ter também algo em diferentes posições. Mas, me diz, o que pode ser este algo? Este algo pode ser basicamente três coisas: um grupamento funcional, uma insaturação ou, finalmente, um substituinte. Vamos ver um exemplo para cada caso. Começaremos pelo grupo funcional. C3H8O. Repare, a hidroxila alcoólica é aquela hidroxila ligada num carbono saturado. Observe mais, uma cadeia de 3 carbonos e a hidroxila, por assim dizer, se encontra na ponta. O nome deste álcool seria 1-propanol, ou, usando a nova norma, propan-1-ol. Agora veja esta outra fórmula, aonde continua sendo C3H8O, temos a mesma cadeia de 3 carbonos, mas agora a hidroxila, por assim dizer, se encontra no meio. Temos então o 2-propanol, ou, pela nova norma, propan-2-ol. Repare que aconteceu entre uma e outra. A hidroxila trocou de posição. Nós tínhamos a hidroxila no carbono 1 e passamos a ter a hidroxila no carbono 2. A hidroxila trocou de posição. Bem, que mais pode haver em troca de posição? Nós podemos ter a troca de posição da insaturação. C4H6. Repare, C4H6, CN, H2N-2, 4, dobrou 8, tirou 2, 6. Isso é a fórmula de 1-alcino. Colocamos a tripla ligação entre os carbonos 1 e 2. Você lembra, entre os carbonos 1 e 2 falamos 1. Ou seja, esta é a fórmula do 1-butino, ou então but-1-ino. Agora, C4H6 pode ser esta outra fórmula agora. Repare a tripla agora se encontra no meio, entre os carbonos 2 e 3, o que nos leva ao nome 2-butino ou but-2-ino. Repare bem, dessa vez, o que trocou de posição foi a insaturação. Temos uma última possibilidade, que é a troca de posição de um substituinte. Observe estas fórmulas, todas elas serão C6H14, aonde temos uma cadeia principal de 5 carbonos e um substituinte, que é o metil, preso no carbono de número 2. Nomenclatura? Naturalmente, 2-metilpentano. Observe agora, temos aqui o substituinte metil, preso ao carbono de número 3. Ele se encontra no meio da cadeia, de uma cadeia de 5 carbonos. O nome agora, naturalmente, é 3-metilpentano. Repare, então, a troca agora foi da posição de um substituinte. Temos, então, uma observação da maior importância. Repare só, os nomes dos isômeros de posição são formados exatamente pelas mesmas palavras, havendo apenas uma troca nos números. A numeração é que é diferente. Vamos ver, então, os nomes de todos os exemplos que demos. Repare, 1-propanol ou propan-1-ol. O seu isômero, 2-propanol ou propan-2-ol. O outro exemplo, 1-butino ou but-1-ino. Seu isômero, 2-butino ou but-2-ino. E, finalmente, 2-metilpentano é isômero de posição do 3-metilpentano. Perfeito, entendeu? Vamos então ver agora o segundo caso de isomeria de posição, que é a isomeria de cadeia. Observe comigo. Na isomeria de cadeia, os compostos têm que pertencer à mesma função. Claro que sim, porque senão seriam isômeros de função. E tem que ter diferentes cadeias, com duas hipóteses bem diferentes e muito importantes. É possível que as cadeias tenham classificações diferentes. Vamos ver, então, duas fórmulas C3H6. A primeira fórmula, C3H6, é do propeno. Note bem, a cadeia é uma cadeia aberta e insaturada. Agora, numa nova possibilidade para C3H6, temos o ciclopropano, aonde um composto cíclico, como o nome indica, tem cadeia fechada e, além disso, a cadeia é saturada. Percebeu? Uma das cadeias é aberta e insaturada. A outra cadeia é fechada e saturada. As cadeias são tão diferentes que chegam a ter classificações diferentes.
Mas também é possível haver isomeria de cadeia quando as classificações são iguais. Vamos ao próximo exemplo. Você tem aqui duas fórmulas C5H12. Na primeira fórmula, C5H12, você tem um alcano, ou seja, você tem cadeia aberta e saturada. Esta cadeia também é ramificada. Note, você tem aí o metilbutano. Com a mesma fórmula C5H12, você pode também construir uma cadeia que é aberta, que é ramificada, que é saturada, ou seja, tem a mesma classificação que a anterior, mas é o dimetilpropano. Repare numa coisa, não há como confundir a isomeria de posição e a isomeria de cadeia. Os nomes são completamente diferentes, os nomes não têm as mesmas palavras. Nesse nosso último exemplo, você tinha o metilbutano e o dimetilpropano. Os nomes sendo diferentes, seguramente a isomeria de cadeia. Vamos ver agora a isomeria de compensação ou metameria, no qual você tem a mesma função, porém a mesma função com heteroátomo. E você tem que ter diferentes quantidades de carbono em relação ao heteroátomo. Um exemplo bom é este éter C4H10O. Repare, você tem o oxigênio aqui e para cada lado deste oxigênio você tem aqui um carbono, aqui 3 carbonos. O nome é um metoxipropano. Agora repare, com esta mesma fórmula C4H10O, podemos construir de outra maneira 2 carbonos para cada lado do oxigênio, levando ao etoxetano. Repare que este conjunto de coisas que vimos, de uma certa maneira, explica o original nome isomeria de compensação. No primeiro éter você tinha 1 carbono e 3 carbonos para cada lado. No outro você tinha 2 carbonos e 2 carbonos. Repare, 1 e 3. No outro, 2, mas, em compensação, 2. Em ambos os casos, a soma é 4. Isso justifica o original nome isomeria de compensação. Bem, vamos então agora estudar a mais importante das isomerias planas, que é a isomeria de função ou funcional. O que é necessário para termos isomeria de função? Muito simples, basta que os compostos pertençam a funções diferentes. Existe um sem número de exemplos deste caso, mas vamos nos ater a 3 exemplos muito importantes. No primeiro caso aqui, repare, álcool e éter. Vamos ver um exemplo bom? Veja só, com a fórmula C2H6O, é possível termos o álcool que você conhece, o álcool que você tem em casa, o etanol, mas também, com essa mesma fórmula C2H6O, temos este éter aqui, o metoximetano. Um segundo exemplo bastante interessante envolve as funções aldeído e cetona. Repare, C3H6O pode ser um aldeído, o propanal. Lembra, no aldeído o C-O é na ponta. Mas C3H6O também é a fórmula da propanona, onde, repare, o C-O é colocado no meio da cadeia. Propanona, eu tenho a certeza que você lembra, é aquela de tirar esmalte de unha. Um último exemplo bastante importante. Vamos ver ácidos e ésteres. Repare, ácido carboxílico é isômero plano de éster. Veja o exemplo. Com a fórmula C2H4O2, temos o etanóico, um ácido carboxílico de 2 carbonos. Com esta mesma fórmula, temos um éster, o metanoato de metila. Bem, é importante que você compreenda que na isomeria de função existem outros exemplos além desses. Basta que os 2 compostos pertençam a funções diferentes. Isto é o suficiente para caracterizar o caso como sendo uma isomeria de função. Dentro ainda do aspecto isomeria de função, vamos ver agora a tautomeria, que é, de uma certa maneira, um caso da isomeria de função. Repare a definição. Tautomeria é um caso particular da isomeria de função, no qual um isômero se transforma no outro. Para que eu possa ter a tautomeria, sempre ocorrerá uma função secundária, a função enol. Repare o nome enol. En-ol. O N indica dupla ligação e o ol indica hidroxila. No enol, então,
temos a hidroxila ligada a um carbono de dupla ligação. Vamos ver a tautomeria cetoenólica, que é a que ocorre entre uma cetona e um enol. As fórmulas estão aqui. Repare, temos aqui em cima a propanona, 3 carbonos, C-O no meio, temos aí a propanona. A propanona se transforma dinamicamente num enol. Repare, dupla ligação, aqui temos a hidroxila presa num carbono que faz a dupla ligação. Ocorre então a seguinte situação. Dentro de um frasco onde você tem acetona, essa acetona está se transformando no enol. E este enol volta a se transformar na cetona. Ou seja, enquanto alguém está usando cetona para tirar esmalte de unha, nem imagina que ali dentro há 2 isômeros se transformando um no outro. Mas é exatamente assim. A tautomeria é uma isomeria de função, aonde ocorre transformação de um isômero no outro. Perfeito? Você entendeu? Vamos ver agora um problema que é absolutamente típico em provas. Veja só. Dizer o tipo de isomeria existente entre os seguintes compostos aromáticos de fórmula C7H8O. Os primeiros 3 são estes aqui. Repare então o seguinte, você já sabe que o composto é aromático, você já sabe que a fórmula é C7H8O, ou seja, não há nenhuma dúvida que eles são isômeros. Basta então identificar o tipo de isomeria entre eles. Neste caso é muito fácil. Repare, hidroxila fenólica, hidroxila fenólica, hidroxila fenólica. E você tem um substituinte metil trocando de posição. Aqui, entre a hidroxila e o metil, guarda-se a posição orto. Aqui, entre a hidroxila e o metil, posição meta. E, finalmente, posição para. Ou seja, esses 3 compostos são 3 fenóis que são entre si isômeros de posição. Com a fórmula C7H8O, ainda existem 2 compostos aromáticos. Cuidado para não se trair. Neste caso, essa hidroxila não é fenólica, é uma hidroxila alcoólica, está ligada a um carbono saturado. E aqui, nem hidroxila temos. Temos um oxigênio separando um radical fenil e um radical metil. Você consegue identificar as funções? Claro. Aqui temos um álcool e aqui temos um éter. Então, novamente, a situação é a seguinte. 2 compostos C7H8O, ambos aromáticos. Um deles um álcool, o outro um éter. Que caso temos? Isomeria de função. Bem, vamos ver mais um exercício de isomeria. A seguir, são apresentados pares de substâncias orgânicas. Diga se elas são isômeras e aponte o tipo de isomeria plana entre elas. Vamos à primeira. Repare aqui, por favor, CH3, CH2 5 vezes, CH3. Contabilizando, nós temos 7 carbonos. 1 mais 5, um total de 7 carbonos. Observe que isto aí é um alcano de cadeia linear. Isso aí seria o N-heptano. Que temos aqui embaixo? Uma cadeia de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, um substituinte que é um etil, preso no carbono de número 3. Teríamos então o 3-etilpentano. Repare, aqui tem 7 carbonos, aqui tem 7 carbonos. Teríamos então o 3-etilpentano. Repare então, primeiro que tudo, que essas estruturas são isômeras. Aqui nós temos um alcano de 7 carbonos, aqui nós temos um alcano de 7 carbonos. Bom, qual é a diferença vital entre eles? Você tem a certeza que você percebeu. A cadeia de 1 é uma cadeia linear de 7 carbonos, uma cadeia normal, enquanto que o de baixo apresenta uma cadeia ramificada. Naturalmente, então, são isômeros, e são isômeros de cadeia. Vamos ao segundo par de substâncias. Repare aqui, CH3, CH2 2 vezes, CH3,
um total de 4 carbonos, ligações todas elas simples, isto é um alcano. Que temos aqui? 1, 2, 3, 4 carbonos, uma ligação dupla. Uma ligação dupla? Pegadinha. Você sabe que quando há uma ligação dupla, você está perdendo 2 hidrogênios. Como é que se você está perdendo 2 hidrogênios, a fórmula molecular é a mesma? Claro que não é. Para serem isômeros, precisamos ter a mesma fórmula molecular. Logo, esses 2 compostos sequer são isômeros. Cuidado com essa pegadinha. O exercício pede se são isômeros e qual é o tipo. Aí a pessoa acha que naturalmente são isômeros. Não é verdade. Verifique sempre a fórmula. Ok? Mais um tipo aqui, mais um caso. O que temos aqui? Um oxigênio ensanduichado por 2 radicais. Um radical etil, outro radical etil. Você lembra? Sanduíche de oxigênio? O que é sanduíche de oxigênio? Éter. Então aquilo ali é um éter de 4 carbonos. E que temos aqui? Um carbono, mais 2, 3, mais 1, 4, só que agora é um álcool. Me diz uma coisa, tem alguma ligação dupla aqui? Claro que não. Tem alguma ligação dupla aqui? Novamente, claro que não. Então, a fórmula molecular é a mesma. O primeiro nós já acertamos, é um éter. E o segundo? Você pode me dizer o que é o segundo? Eu tenho certeza que pode. Hidroxila ligada a carbono saturado. Hidroxila ligada a carbono saturado é a marca registrada de um álcool. Um éter, um álcool, isomeria de função. Ótimo, acertamos. A fenilcetonúria é uma doença que, se não for diagnosticada a tempo, pode causar retardamento mental. Um teste simples para saber se a criança pode ter ou não essa doença identifica em sua urina a presença do ácido fenilpirúvico. Bem, este ácido encontra-se sob 2 formas. Segundo o equilíbrio, vamos ver o equilíbrio. Olha só, aqui é o nosso ponto agora para trabalharmos. Veja, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, C-O, função cetona, CO2H, função ácido. Ácido e cetona. A gente chama isso de um cetoácido. Em equilíbrio com... Continua lá o anel aromático, estou começando a entender. Esse dupla O acaba de virar um OH. E a ligação, que era uma ligação simples, virou uma ligação dupla. Aqui nada ocorreu, repare. CO2H continua CO2H. Sumiu a carbonila cetônica, apareceu uma hidroxila. Me diz uma coisa, essa hidroxila é de álcool? Não. Essa hidroxila não é de álcool, uma vez que ela está presa num carbono de dupla ligação. Isso corresponde a que função? Lembrou? É uma função acessória que a gente chama de função enol. Equilíbrio entre uma cetona e um enol, tautomeria. Tautomeria cetoenólica seria a resposta para esse exercício. Note uma coisa, esses exercícios estão muito em moda. Os exercícios que misturam biologia e química, a tal da interdisciplinaridade. Garanto a você, última moda. A pergunta então seria, qual o tipo de isomeria plana apresentado pelos compostos de estruturas 1 e 2? Nós já vimos, tautomeria cetoenólica. Este exercício é muito interessante porque ele abre hipóteses. Um alcano pode ser isômero de... E vamos à primeira opção. A primeira opção é um alceno com o mesmo número de átomos de carbono. Seria possível um alcano e um alceno serem isômeros? Eu tenho a certeza que você lembra que não. No alceno, perdemos 2 hidrogênios devido à ligação dupla. Logo, a fórmula molecular jamais poderá ser a mesma. Vamos à segunda opção. B. Um cicloalcano com a mesma fórmula estrutural. O que é isso? Um cicloalcano é fechado. Um alcano é aberto. Já perdemos 2 hidrogênios aí. E o que ele quer dizer com a mesma fórmula estrutural? Como é que pode uma estrutura aberta ser igual a uma estrutura fechada? Querem pegar a gente, mas não vão conseguir. Terceira opção. Um outro alcano de mesma fórmula molecular. Meu Deus, o cara deu para a gente a definição de isomeria. Que é isomeria? Compostos diferentes.
um outro alcano, de mesma fórmula molecular. Naturalmente, essa é a resposta. Claro que a questão tem 5 opções, então ainda faltam 2 para analisarmos, que já sabemos que estão erradas. Vamos apenas pontuar aonde está o erro. Me acompanhe. Um alcino com apenas uma ligação tripla. No alcino, temos 2 ligações π, ou seja, uma perda de 4 hidrogênios. Então, evidentemente, um alcino e um alcano não podem ter a mesma fórmula molecular. Jamais poderão ser isômeros. Finalizando, um alcadieno com o mesmo número de átomos de hidrogênio. Não pode. Como é que pode? Alcadieno, novamente 2 duplas, 2 π, perda de 4 hidrogênios. A fórmula molecular jamais será a mesma. Muito fácil essa, se você está atento à nossa matéria. E vamos a mais um exercício. Observe as fórmulas estruturais a seguir e diga quais correspondem a, veja lá, isômeros de posição. Precisamos procurar isômeros de posição. E letra B, isômeros de função. Precisamos ir à cata de isômeros de função. Bem, o primeiro item pedia que encontrássemos isômeros de posição. Isômeros de posição tem que pertencer à mesma função. Veja, um álcool, hidroxila ligado em carbono saturado. Número 2, um álcool também, hidroxila ligado em carbono saturado. Temos uma excelente possibilidade de encontrarmos aqui isômeros de posição. Será que vai ser? Repare. 1, 2, 3, 4 carbonos, hidroxila presa no carbono de número 1. 1, 2, 3, 4 carbonos, hidroxila presa no carbono de número 2. Eu tenho a certeza que acertamos até a dar os nomes. O primeiro seria 1-butanol, enquanto que o segundo seria 2-butanol. Vê se você lembra. Isômeros de posição têm sempre o mesmo nome, as mesmas palavras, só troca número. Perfeito! 1-butanol, 2-butanol. Será que temos mais alguma coisa? Repare, CHO. Pode parecer que isto é um álcool, mas não é. Repare, um C, um H e um O, isso não pode ser uma hidroxila. Se fosse uma hidroxila, o carbono ficaria divalente. Esse O está preso por uma dupla. Isso aqui é um aldeído. Observe aqui. Aqui temos um éter, um oxigênio, ensanduichado entre 2 radicais. Éter, nenhuma chance de fazer isomeria de posição com ninguém. C dupla O, cetona, nenhuma chance de fazer isomeria de posição também. Ou seja, isomeria de posição só mesmo aqui, nos compostos 1 e 2. Perfeito? Nosso próximo round, buscar isomeria de função. O que vimos aqui em funções? Álcool, álcool, aldeído, éter e cetona. Onde estão, então, as nossas possibilidades de isomeria de função? Nos 2 álcoois e no éter. E no aldeído com a cetona. Muito fácil. Matamos mais essa. Bem, eu creio que é fundamental que você saiba que tipo de exercícios esperam você. Os exercícios têm basicamente as seguintes caras. Primeiro exercício. Te dão 2 fórmulas e perguntam se elas são isômeras ou não. Muito fácil. Basta você ver se elas têm a mesma fórmula molecular. Se tiverem, muito que bem, são isômeros. Se não tiverem, não são. Segunda hipótese. Vão te dar 2 fórmulas e perguntar isômeros de quê? Cabe a você procurar se são isômeros de posição, de cadeia, metâmeros, isômeros de função ou tautômeros. Nada disso é difícil se você olhar cuidadosamente as definições novamente no seu material didático. E, finalmente, pode vir um exercício mais complicado. Pedir a você que, dado uma fórmula, desenhe você várias fórmulas para ela e diga quais são os tipos de isomeria em cada caso. Todos esses exercícios estão muito bem cobertos no seu material didático. Boa sorte, bons estudos, vamos lá, sempre. O tema de nossa aula foi isomeria plana.
que é exatamente a isomeria, na qual a diferença entre os isômeros é perceptível na fórmula plana, Estudamos a isomeria. que é exatamente o que faz com que a química orgânica seja tão grande, uma vez que a isomeria é um multiplicador de fórmulas, Vimos a isomeria de posição. que é a isomeria aonde os isômeros se diferem na posição de, pode ser, veja só, um grupo funcional, uma insaturação ou um substituinte, Estudamos a isomeria de cadeia. na qual a diferença entre os dois isômeros é a cadeia, que pode ou não ter classificações diferentes, E vimos a isomeria de compensação ou metameria. que é aquela onde você tem um heteroátomo e diferentes quantidades de carbono em relação a esse heteroátomo, Estudamos a isomeria de função. na qual simplesmente os isômeros pertencem a funções diferentes, E aprendemos sobre a tautomeria. que é aquela na qual um isômero se transforma no outro, ocorrendo sempre a função enol. Bons estudos! Meu colega, nós sabemos muito bem o gargalo da isomeria, que é o conhecimento das funções. Se o aluno ainda não fixou funções, como identificar isômeros? Ou seja, a aula que pega isomeria tem que ser muito calma no aspecto de identificação das funções. Aliás, é uma excelente oportunidade para revisar mais uma vez funções. E existe um exercício que eu acho que deve ser exaustivamente explorado. Desenhar muitas estruturas de uma única fórmula, porque aí você força o aluno a explorar casos que não são tão frequentes. Um excelente exemplo, C3H6O, e pedindo diversas hipóteses que fogem ao tão batido aldeído cetona. Isso pode ser um álcool cíclico, pode ser um éter insaturado, tantas possibilidades. Bem, você tem excelentes ideias para fazer isso, eu tenho certeza. Bom trabalho para todos nós.